Olá, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as habilidades do propagandista. E eu quero não só mencionar quais são as principais, mas também dizer por que elas são importantes e como você pode desenvolver elas, né? Caso você perceba que alguma delas você não tem. Bom, a primeira delas, é claro, é óbvio, né? Mas é preciso ser dito, é a habilidade de comunicação. Você precisa saber se comunicar, você precisa falar de maneira clara, objetiva, né? Se fazer entender. E aí eu te pergunto, como que é a sua comunicação hoje? Você fala bem? Você se comunica bem? Você as pessoas costumam entender o que você fala, né? Você fala com muita pressa, você fala muito devagar, você fala muito alto, você fala muito baixo, né? Então a comunicação ela é essencial, porque boa parte do trabalho vai ser feito se comunicando, seja com o médico, seja com a secretária, seja com os pacientes, seja com os colegas de equipe, seja com o gestor, né, o seu gerente distrital. Então a comunicação ela vai estar presente aí o tempo todo. E a gente sabe que a comunicação ela não é só verbal, não é só falar adequadamente, mas mais de 50% de tudo que a gente fala vem da comunicação não verbal, né? Daquilo que a gente expressa através das expressões faciais, através da expressão corporal, e ficar ligado nisso vai te ajudar bastante, sabia? Comunicação não verbal, se você tiver treinado para ler as pessoas, vai ser muito mais fácil de você entender se você está agradando, né? Se você está indo pelo caminho certo, se é uma boa hora de fazer uma pergunta ou não, se é um bom momento para você puxar um assunto com a secretária ou não, né? Então, a comunicação não verbal é extremamente rica. Então, a gente tem comunicação verbal com a parte de falar bem, falar claro, falar objetivo, né? Trazer muita informação em pouco tempo, porque a propaganda ela dura em torno de 5 minutos, né? Algumas duram mais, outras duram menos, por incrível que pareça, né? Vai depender da disponibilidade do médico. Então tem muita gente que fala, mas o pessoal entra lá e fica meia hora. Se a gente ficou meia hora, é porque o médico precisou que a gente ficasse meia hora. A gente não fica meia hora, não é nem interessante pra gente, né, como negócio, como roteiro, ficar meia hora num único médico. A gente tem que visitar 10, 12, né, 15 médicos, 17 médicos, dependendo da linha. Mas se o médico precisa, nossa, é atenção total, né? Eu tô ali para isso. Então a gente conversa, a gente troca informação, a gente discute estudo científico. Às vezes, para falar de um estudo de um lançamento, é uma visita mais demorada, porque você tem que trazer conceito, tem que explicar mecanismo de ação, tem que esquema posológico. Então, tudo isso vai gerar mais tempo na frente do médico. Mas geralmente as propagandas elas duram menos, elas duram 5 minutos, uns 10 minutos, né? Quando você tem um bom relacionamento, quando você vai para fazer perguntas inteligentes, quando você vai para realmente gerar valor. Tem aquela galera que gosta de entregar caixinha apenas, né? Chega, bate um papinho e tal, doutora, eu já tenho isso, 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 e vira as costas e vai embora achando que o médico sabe tudo, que não precisa mais ouvir nada. A gente tá aqui para isso, né? Para dar uma peneirada nessa galera. Para colocar pessoas que estejam realmente motivadas e que queiram levar esse valor em todas as visitas que eles fazem, né? Então, ter uma comunicação assertiva, não só na parte verbal, mas como a não verbal também, de você entender se o médico está ali, se ele está envolvido na conversa, se ele está interessado nela, se ele está sendo só educado, né? Porque às vezes o médico gosta de você, a médica gosta de você, ele quer te receber, mas ele não está num dia bom para conversar, né? Não é nada com você, não é nada com o seu produto, ele só está preocupado com outra coisa, ele está preocupado, sei lá, né, com o filho na escola, enfim. Então, saber ler a comunicação não verbal também é importante. Se você quiser saber mais sobre comunicação não verbal, comunicação corporal, tem muita coisa no Google. Pesquisa lá, muito vídeo no YouTube, né? Hoje em dia a gente consegue saber quase tudo, né? Através dessas ferramentas, que eu acho maravilhoso. A próxima é escutativa. Porque não adianta nada a gente conseguir se comunicar muito bem, mas não conseguir ouvir. Porque, ok, eu falo bem, eu me expresso bem, mas o que é que eu vou falar? O que é que você vai falar? Você só sabe o que é que você vai falar de verdade, se você é um bom profissional, se você ouviu o que o médico disse,
ouviu o que ele respondeu quando você fez as perguntas certas, né? Então tem toda uma questão de saber, né, ouvir, saber perguntar, o que perguntar, baseado em toda a análise que você fez, isso inclusive a gente vai falar aqui, mas a escutativa, eu diria que é a mais importante, é a que mais vai te dar resultado, porque uma vez que você usa a escutativa, a comunicação ela sai ok, né, todo o resto sai muito bem feito. E como que eu pratico, né, a escutativa? Gente, isso você pode fazer o tempo inteiro com todas as pessoas da sua vida. Se interessar genuinamente pelo outro é uma questão de treino, é uma questão de querer mesmo, sabe? Tá conversando com alguém, escuta o que a pessoa tá falando, todas as palavras, sabe? Tenta entender o contexto daquilo que está sendo dito. Tenta entender o que essa pessoa está sentindo, como que ela tá se sentindo nesse momento, né? O que isso representa, se fosse você, né? Como você se sentiria se você estivesse no lugar dela? Então, isso é extremamente importante. E como que você faz isso? Vai conversar com seu marido? Ouve o que ele tem para dizer, né? Os maridos, não é para ficar monossilábico ouvindo a mulher falar e entrar na caixa do nada, tá? E aí, na hora que ela fala, e aí, o que você acha? O que é? Saiu da caixa do nada, não sabe nem o que estava acontecendo. A gente sabe que vocês são assim. É ou não é, galera? É ou não é? Os maridos, os homens têm mais dificuldade de ouvir. Tem mais dificuldade em fazer a escutativa. A mulher ainda escuta mais, né? Acho que ela tem mais paciência. Mas vai conversar com seu filho, escuta atentamente. Vai conversar com a sua mãe, escuta atentamente, né? Tenta entender todo o processo que está envolvido. Assim como a comunicação. Tem uma dica que eu dou sempre, né? Como que eu me torno mais objetivo? Você vai mandar um áudio? Pensa no que você vai falar antes. Pensa como você pode falar tudo o que você quer com o mínimo de palavras possíveis. Não fica dando pausa, não fica pensando enquanto você está gravando o áudio. O áudio já é irritante, aí você fica dando pausa. Gente, tem hora que eu começo a responder sem antes terminar de ouvir o áudio. Olha eu abrindo aqui, olha eu abrindo os podres aqui pra vocês. A gente estava falando sobre as habilidades, nós falamos de comunicação e escutativa até agora. E eu quero trazer uma que é fundamental, porque, gente, você pensa só, você vai trabalhar sozinho, sem chefe, um mês inteiro, só um dia do mês, que ele vai trabalhar com você. Tá? Então, o que você precisa? Autogestão. Sim, autogestão, você vai precisar saber se gerir o teu território e gerir o teu dia, né? A sua agenda, a sua programação, saber que hora que para você cumprir a média de visitas por dia, que hora que você vai precisar levantar, qual que é o seu roteiro do dia, né? Que hora que você tem que estar na rua, que hora você vai almoçar, que hora você vai parar para tomar um café à tarde, né? Muita coisa acontecendo e você precisa ter uma autogestão, uma motivação, né? Então, você saber como você vai montar o seu roteiro, como vai ser o dia, se algum médico furar, qual que é o seu plano B, né? Que o ideal é que a gente tenha plano B, plano C, plano D, e assim a gente siga, né? Então, qual que vai ser o seu plano de contenção? Então, tudo isso entra dentro da autogestão, que é a capacidade de você gerir o seu tempo e saber que a responsabilidade de saber que hora que você tem que sair, né? Se o médico atende 7 horas da manhã, naquele dia você sabe que você tem que ter 7 horas da manhã, estar ali presente no consultório, né? Ou então, um médico vai atender meio-dia, então você vai se organizar para ir até o consultório meio-dia, e que hora você vai almoçar? Vai almoçar antes, vai almoçar depois? Então, tudo isso é autogestão, trabalho muito dinâmico, nenhum dia é igual ao outro. Junto com a autogestão, automaticamente vem o planejamento. Planejamento e organização. Por quê? Quando você chega no setor, você vai receber um cadastro médico. Já vem pronto, né? O seu território, as especialidades que você vai visitar já vem pronto pelo laboratório e o cadastro médico também já vem pronto. Porém, sempre precisa de atualização. Então, a primeira coisa que você vai fazer é validar esse painel. Como que eu faço isso? Lá nesse cadastro, você vai ter o nome do médico, o endereço, o telefone, o horário que ele atende propagandistas, né? Porque não é chegar e falar.
Cada médico tem um dia e um horário que ele vai atender os propagandistas. E a maioria deles agenda esse momento. Então, você vai, primeiro, validar o painel, saber se os médicos estão ativos, né, cada um deles, se o endereço está correto, se o nome da secretária está correto, se o telefone está correto, e vai verificar o dia e o horário de atendimento. Uma vez que você tem todas as informações em mãos, você vai montar o quebra-cabeça, que é montar um roteiro, literalmente médico a médico, cada dia da semana e todas as semanas do mês. Então, você vai organizar, né, o seu dia para saber qual médico você vai na sequência um do outro. Isso é você que monta. Então, vem muito do planejamento isso, né? E a organização, por quê? Porque além de estar com todos esses dados compilados, você precisa estar com todo o material no carro. Então, as amostras grátis, os visuais, o visual aid, né, que é a ajuda visual, que às vezes ele vem impresso, né, nem sempre ele é só digital. Tem alguns materiais residuais que ficam, né, estudos científicos, folders, separatas, eles ficam no consultório, né, e esse é um material que a gente deixa. O visual aid a gente não deixa, mas o material residual fica. Então, às vezes tem uma lâmina, tem um material complementar para paciente para deixar ali na sala, no consultório. Então, tem um monte de brinde. Muitos poucos laboratórios hoje ainda trabalham com brindes, porque a gente não pode ter o nome do produto se for um produto controlado. Se for tarjado, não pode ter brinde com o nome do produto, só com o nome do laboratório. Então, isso mudou bastante, né? De umas décadas para cá, isso mudou bastante. São poucos brindes que vêm. Na dermatologia, a gente ainda fala bastante, sabe? Ainda tem vários brindes ainda que vêm, porque é produto de pele, né? É de uso tópico, as regras, né? E a regulamentação para produtos tópicos é bem diferente de produtos orais, né? Sistêmicos. Então, fica mais fácil aí para a gente poder trabalhar na dermatologia, por exemplo. Mas é muito importante essa organização. Tem uma outra habilidade, né, uma competência que ela é extremamente importante. Porque, embora a gente se organize muito, embora a gente tenha tudo muito planejado, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Imprevistos acontecem, às vezes você está agendada no médico bonitinho e você chega lá, o médico não vai te atender. Ele teve uma urgência, ele atrasou o consultório, alguma coisa aconteceu e ele não vai poder te atender. E nessa hora você precisa de resiliência, né? Às vezes você vai chegar, a secretária não vai estar num dia bom, talvez ela não te trate da maneira como ela sempre te tratou. Pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, isso pode acontecer. Então, ter resiliência, né? Receber um não, né? Fez uma propaganda ótima, voltou no outro mês, o médico falou assim, puxa, nem lembrei do produto. Resiliência, então vamos lá, né? O que eu posso fazer? Qual mensagem eu posso entregar com mais ênfase, né? Para ajudar esse médico a lembrar da minha marca, né? Se ele está interessado por ela, por que ele não está lembrando? O que eu posso fazer? Isso é resiliência, é trabalho de formiguinha. Cada visita você colocar um tijolinho na construção de relacionamento e de conhecimento que você faz com ele. Então, tem que ter resiliência, né? Não são todos os médicos que vão prescrever para você, não são todos os médicos que vão disponibilizar o melhor tempo deles, e aí entra a regra do Pareto, que é 80-20, né? 20% do seu painel médico vai fazer 80% do seu resultado, e aí é inteligência para saber focar nisso. Agora vamos falar de automotivação. Para que você faça com que tudo funcione, a automotivação ela tem que estar presente em tudo que você faz. Automotivação e proatividade. Por quê? Você tem lá o seu cadastro médico, você tem os seus resultados, você tem a sua percepção de mercado, e de repente você está numa clínica e você percebe que tem um médico novo nessa clínica. E ele não está no teu cadastro, porque ele acabou de chegar. E aí você vai olhar e vai fingir que não viu, ou você vai lá e vai perguntar para a secretária quem que é esse médico, qual é a especialidade dele, quantos pacientes ele está atendendo, né? Se for um perfil interessante, você já vai falar com o seu GD, fala assim, ó, tem um médico novo, eu acho que ele tem potencial, eu quero colocar ele no meu cadastro, eu quero tirar esse aqui que não está dando resultado, que faz 6 meses que eu visito
e nunca prescreveu nada, faz 1 ano que eu visito e nunca prescreveu nada, eu quero colocar esse no lugar, já falei com ele, mesmo sem poder lançar, né, a visita, já falei com ele, ele se interessa pela vaga, pela minha linha, pelos meus produtos, já deixei a amostra, ele disse que vai prescrever, então eu quero incluir ele no meu cadastro. Esse é um exemplo de proatividade. Proatividade no consultório também, né? Você vê que a secretária está ocupada, que ela está atendendo um monte de gente, você não vai chegar e vai ser mais um para ela atender, né? Você vai ajudar alguém que tem dificuldade de locomoção, que está entrando no consultório, você vai abrir a porta, você vai tirar uma mesinha do meio para entrar com cadeira de roda, né? Você vê que o consultório está bagunçado, você vai lá dar uma juntadinha nas revistas, sabe? Eu sempre tive o cuidado, né, de prestar alguma coisa ali também. E isso, poxa, as secretárias, elas ficam tão felizes, né? Elas acabam te ajudando da maneira que elas podem, assim, facilitando sua entrada para o médico, te respeitando, te ajudando. Porque o que acontece? Quando a coisa tá... Quando você tem um bom relacionamento, você tem um horário agendado, por exemplo, no médico, e o médico está atrasado, elas mandam o WhatsApp, ó, não vem às 2 não, vem 2h30 que o doutor está atrasado, seu horário vai atrasar. Então, muitas vezes as pessoas têm a impressão que a gente passa na frente, porque a gente chega na hora do nosso horário de ser atendido. Porque ela foi avisando, ela falou assim, ó, o próximo é você, pode vir. Aí você chega no consultório e entra para falar, mas na verdade eu não cheguei e passei na frente, na verdade cheguei na hora da minha vez do atendimento, né? Eu tava agendada para 2 horas, são 2h40, o médico atrasou, eu tô chegando no horário que ele vai falar comigo, né? Porque eu tenho uma agenda de visitas apertada para fazer, eu não posso... Quanto menos eu ficar esperando no consultório para ser atendido, melhor, né? Então a gente otimiza esse tempo com a ajuda das secretárias, tá? A gente recebe, já falando de análise, né, de capacidade analítica, a gente recebe muitos relatórios cheios de números, né, que são o DDD, o MTR, o DIT, e em MAT Year to Date, né, então a gente precisa saber, ter uma capacidade analítica boa, né, para conseguir olhar para esses números, entender o que é que está acontecendo, qual que é a história que vem sendo contada através desses números e quais ações que eu preciso tomar para manter o meu resultado onde eu tô ok e para subir meu resultado onde eu tô caindo, né? Então a capacidade analítica é extremamente importante e é tão importante que no curso tem um projeto que é o principal, que é o case, que é entregue no módulo 2 e é sugerido, né, e a gente corrige no módulo 5, né? O aluno entrega um mês depois. Então é um monte de conteúdo que a gente entrega e o aluno aprende ali essa capacidade analítica. A gente entrega o conteúdo e deixa ele se virar, mas aprende. Então tem uma habilidade que ela é mais técnica, que ela é mais hard skill até do que soft skill, que vem sendo muito necessitada agora que a gente passou por essa pandemia, a propaganda virtual se consolidou um pouco mais, né? Que é o português. Muitas pessoas falam muito bem o português, mas não escrevem bem. Você já percebeu? Cometem erro de digitação, erro de concordância, erro gramatical. E isso é bastante complicado, porque hoje, quando você vai fazer uma abordagem com o médico para uma propaganda virtual, ela começa escrita pelo WhatsApp, pelo e-mail, né, por algum canal de comunicação com esse médico. E aí, como que você faz se você escreve errado? Tem pessoas que escrevem de um jeito muito engraçado, elas põem a palavra, dá espaço, põe ponto, aí dá outro espaço, vai escrevendo a outra palavra, aí separa as sílabas. Gente, eu não consigo entender, é tão mais difícil escrever do jeito que elas escrevem, sabe? Então, como que faz? Como que eu desenvolvo o português? Na primeira coisa, e eu acho que é a que mais resolve, leitura. E não é só leitura de feed de Instagram não, viu, gente? É leitura mesmo. Pega livros para ler. E aproveita que já faz 2 coisas úteis ao mesmo tempo. Pega um livro de autodesenvolvimento motivacional, que vai te ensinar alguma coisa, que vai te ajudar a ser melhor. E você já vai treinar o português e aprender alguma coisa nova, né? Então, leia bastante. Busca, se tiver alguma dúvida, né, escreve com o Google, com o corretor, ele vai te ajudar. Mas o ideal é que você tenha autonomia de escrita correta, né? Elaborar um texto, um bom texto, né? Elaborar uma capacidade aí de envolver o médico nesse contexto, de escrever bem, né? Não é só colocar o português, mas ter construção de texto bem elaborada. Outra coisa que é importante é a empatia. O tempo todo você vai estar lidando com pessoas em estados emocionais diferentes.
Nem sempre as pessoas vão estar felizes o tempo todo, nem sempre o médico vai te receber do mesmo jeito, às vezes ele vai estar chateado com alguma coisa, ele vai estar preocupado com alguma coisa, ele vai estar com pressa, né? Então, a empatia no sentido de você entender o que o outro está sentindo, entender o que o outro está passando e tentar se colocar no lugar. Então, assim, é empatia. Você percebe que a pessoa tá preocupada com alguma coisa, não fica insistindo, né? Vê como que você pode ser útil, né? Então, a empatia, ela é poderosíssima. Poderosíssima. E ela tem que viver com você, tá? Tem coisas muito incríveis que você pode fazer a partir do momento que você se coloca nos sapatos da outra pessoa, se coloca no lugar da outra pessoa, tá? E temos também duas coisas que são extremamente importantes para que seu trabalho seja sensacional, que é brilho nos olhos e paixão nas atitudes. Tudo que a gente fala com vontade, com entusiasmo, com alegria, com paixão, é muito mais gostoso de ser ouvido que alguém que está lá falando pela obrigação, né? Se eu estivesse aqui falando, simplesmente discorrendo sobre alguma coisa, vocês não estariam até agora aqui comigo, né? Se não tivesse essa empolgação, essa vontade, porque eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de contar esses momentos que eu tive, eu gosto muito de relembrar. E isso faz com que a gente tenha brilho nos olhos. Então, brilho nos olhos e paixão nas atitudes. Essa dupla vai fazer você bombar em qualquer coisa que você for fazer. Se ficou alguma dúvida, pode escrever no direct ou no suporte, que a gente está aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Um grande beijo, se cuidem.